Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural. Olá, bom dia! Tá começando o Paracatu Rural aqui na Rádio Boa Vista FM. Bom dia para você sintonizado no campo, na cidade, trabalhando, descansando. Bom dia! Bom dia para o Sandro Mundim. Bom, vamos começar o nosso programa falando sobre as principais pragas que têm atacado a cultura da soja. É isso mesmo. Nós hoje trouxemos informações sobre algumas pragas que atingem essa cultura. A cultura da soja está sujeita durante todo o seu ciclo ao ataque de diferentes espécies de insetos. Na fase de plântula, por exemplo, podemos destacar a lagarta elasmo e também os corós. Na fase vegetativa, temos como principais as lagartas desfolhadoras e os besouros desfolhadores. Já na fase reprodutiva, nós destacamos as lagartas desfolhadoras, os percevejos e as lagartas de vagens. Embora esses insetos tenham suas populações reduzidas por predadores, parasitoides e doenças, em níveis dependentes das condições ambientais e do manejo de pragas que se pratica quando atingem populações elevadas capazes de causar perdas significativas no rendimento da cultura, necessitam ser controlados. Apesar de os danos causados na cultura da soja serem, em alguns casos, alarmantes, não se indica a aplicação preventiva de produtos químicos, pois além do grave problema de poluição ambiental, a aplicação desnecessária eleva os custos da lavoura e contribui para o desequilíbrio populacional dos insetos. O controle das principais pragas da soja deve ser feito com base nos princípios do manejo de pragas. Consistem de tomadas de decisão de controle com base no nível de ataque, no número e tamanho dos insetos pragas e no estágio de desenvolvimento da soja. Informações essas obtidas em inspeções regulares na lavoura com esse fim. O controle dessas pragas deve ser feito desde o início, fazendo a observação da planta, como explica o pesquisador da Embrapa Soja, Edson Hirose. Bom, as principais pragas da fase do início do desenvolvimento da soja, né? Nós temos lagarta elasmo, corós, percevejo castanho e principalmente o que acontece é que durante o início do desenvolvimento são pragas que atacam raízes. Então nós temos o percevejo aqui que vai estar sugando as raízes, vamos ter o coró que vai estar se alimentando de raiz e lagarta elasmo que vai estar aqui bloqueando o colo da planta, iniciando daí uma galeria. Então nesse início de desenvolvimento a planta ainda tem muito pouca raiz desenvolvida. Então, qualquer dano que você cause nessa raiz, você compromete o desenvolvimento da planta e também pode até comprometer, causar mortalidade, redução de stand. E qual é a orientação para esse início de cultura, Edson? A recomendação base, quando você quer proteger o início do desenvolvimento da cultura, é tratamento de semente. Não há o que se fazer. Às vezes a gente é questionado, fala, olha, eu estou com percevejo castanho aqui, que produto eu vou pulverizar? Fala, você não vai pulverizar nada, porque não tem o que fazer. É uma praga que está sob o solo, protegida pelo solo, se alimentando das raízes, e você não tem produtos que vão ser absorvidos pela folha e chegar até as raízes. Então, nesse início, o que você tem que entender é o histórico da área. Se você tem uma condição propícia, né, um caso de renovação de áreas, onde você teve uma área gradeada, então você favorece algumas pragas, você vai ter que fazer aí, uma proteção de tratamento para que ele possa daí atingir um estágio de desenvolvimento onde as raízes já sejam capazes de suportar uma parte do dano. Já passando para a fase vegetativa, quando a planta começa a ter algumas folhinhas, começa a se desenvolver as principais pragas, que são as lagartas e os besouros desfolhadores, sendo que os besouros não causam tantos prejuízos, mas as lagartas merecem um cuidado maior. Portanto, quais são então as principais lagartas, Edson? Lagarta da soja, Anticarcia gematalis, né, e Crisodecas includens, a falsa medideira. O adulto é bem fácil de diferenciar. Você vê a Anticarcia gematalis, ela é uma mariposa que pousa de asas abertas e facilmente reconhecida por essa linha que atravessa as asas aqui. Então,
Se você vê um adulto assim, com a coloração palha, pousando de asas abertas com essa linha, ela vai dar origem daí a essa lagarta, que é a lagarta da soja. Já falsa medideira, o adulto, ela tem as duas manchas prateadas na asa, ela pousa com as asas em formato de telha, né? Então as asas ficam semi-fechadas, e essa mariposa que vai dar origem a essa lagarta que nós normalmente encontramos em grandes populações a partir de janeiro, mais ou menos, na soja. E qual é a diferença entre uma e outra? Mesmo quando elas estão bem pequenininhas, quando elas estão lá no segundo, terceiro instante, que elas estão difíceis de serem visualizadas, você, contando as falsas pernas, você consegue reconhecer uma da outra. Então, a Anticárcia, ela tem 4 mais uma, são 5, né? E a falsa medideira são 2 mais uma, que são 3 daí. Ela tem também um formato mais aerodinâmico, então está a cabeça mais afilada e a parte posterior mais larga, enquanto que a Anticárcia, de modo geral, ela tem um formato mais cilíndrico da cabeça até a região posterior. Há uma diferença de hábitos, né? Então você tem daí Anticárcia normalmente colocando seus ovos e o início da desfolha de cima para baixo, e já a falsa medideira iniciando daí essa desfolha na parte de baixo e subindo, o que torna daí a necessidade preemente de fazer monitoramento, porque às vezes você vai ao campo, não observa. Na superfície você observa que está tudo ok, mas a população está crescendo na parte de baixo, e quando ela atinge a parte de cima, ela já está grande, né? Ela já está em instares já bem desenvolvidos, consumindo grande quantidade de área foliar e numa população muito alta. Então a necessidade de monitoramento de falsa medideira é importantíssima. Edson, alguns produtores costumam dizer que as perninhas das lagartas, algumas verdes, outras pretas, são mais fortes ou mais fracas para serem eliminadas. Isso é verdade? Não existe. Não existe uma correlação entre cor de pernas, né, e a resistência a inseticidas. Isso aí não é uma ligação que possa ser utilizada. Então, independente de ela ter pernas verdes ou pernas pretas, ela vai, se ela for sensível, ela vai morrer. Se ela for insensível, ela não vai morrer ao inseticida. E como o produtor pode reconhecer nas folhas a presença das lagartas? Que no início da desfolha, você vê esse rendilhamento. Então, a falsa medideira, ela não consome as nervuras, e quando ela é muito pequena, ela provoca essa raspadura. Então, você vai ter ela raspando o limbo, então ela fica transparente. Com o tempo, essa folha assim, que é atingida por chuva e vento, ela vai rasgando, né? Mas o início do desenvolvimento dessas lagartas, ela raspa o limbo foliar, não consumindo as nervuras. Então, dá aquele aspecto rendilhado nas folhas. Diferente de vaquinhas. As vaquinhas você tem já uma lesão, um dano na folha mais uniforme, né? Mais um formato mais arredondado, não tão rendilhado assim. E na fase reprodutiva da plantação, Edson, quais então são as principais pragas e características? Saindo daí, depois, entrando daí já na fase reprodutiva, né? Saindo da fase dos lagartos, nós temos os principais percevejos sugadores, né? 2 principais percevejos, um deles aqui é percevejo marrom e os quistos zeros, né? Os ovos são amarelados no início do desenvolvimento, se tornam laranja. O adulto acasala, pode colocar de 100 a 200 ovos, né? Ele vai fechando todo esse ciclo ao longo do desenvolvimento da fase reprodutiva da soja. E outra coisa de se chamar a atenção é que o dano de percevejo é silencioso, né? O produtor espera colher isso, né? Uma soja muito bem formada, muito bem granada, né? Se você não observar de forma adequada, você tem um grão mal formado, manchado, com perda de peso, né? Então você tem uma perda significativa sem que você observe. Às vezes você vai lá e fala, olha, eu não tenho percevejo, eu já fiz minha aplicação, você entra lá, a população de percevejo está acima do nível de ação, né? Você já teria que ter intervindo e acaba que você tem um prejuízo. Então, os danos de percevejo, eles são invisíveis, né? Você não vê aquela desfolha de forma como as lagartas, né? Você só vai observar realmente o prejuízo que você teve quando você faz a colheita, né? E isso aqui cai na bazuca. Fique agora com o recado da Inovar. Eu volto já. Paracatu Rural. Royal Parque Paracatu Residence. Venha conhecer de perto este novo conceito que a Inovar traz para Paracatu. Qualidade de vida e segurança. Royal Parque Paracatu Residence. Um jeito exclusivo de viver.
construído em área nobre, com terrenos padronizados. Royal Park Paracatu Residence. Vendas MAP Construtora 3671-7308. 3671-7308. Nos casos das lagartas desfolhadoras e dos percevejos que acometem cultivares de soja, as amostragens devem ser realizadas com um pano de batida, de cor branca, preso em 2 varas com 1 metro de comprimento, que deve ser estendido entre 2 fileiras de soja. As plantas das 2 fileiras devem ser sacudidas vigorosamente sobre o mesmo, promovendo então a queda dos insetos que deverão ser contados. Esse procedimento deve ser repetido em vários pontos da lavoura, considerando como resultado a média de todos os pontos amostrados. Especificamente para os percevejos, as amostragens devem seguir as seguintes indicações: ser realizadas nos períodos mais frescos do dia, quando os percevejos se movimentam menos. Ser feitas com maior intensidade nas bordas das lavouras, onde, em geral, os percevejos iniciam seu ataque. Ser repetidas de preferência todas as semanas, do início da formação das vagens até a maturação fisiológica. E em lavouras com espaçamento reduzido. A simples observação visual sobre as plantas não expressa a população real presente na lavoura, especialmente dos percevejos. As lagartas desfolhadoras devem ser controladas quando forem encontradas em média 40 lagartas grandes, maiores que 1,5 cm por pano de batida em 2 fileiras de plantas, ou com menor número se a desfolha atingir 30% antes da floração e 15% tão logo apareçam as primeiras flores. Para controle com baculovírus, considera-se então como limites máximos 40 lagartas pequenas no fio ou 30 lagartas pequenas e 10 lagartas grandes por pano de batida. Em condição de seca prolongada e com plantas menores de 50 centímetros de altura, deve-se reduzir esses níveis para metade, para aplicação de baculovírus. Já para o controle de percevejos, deve ser então iniciado quando forem encontrados 4 percevejos adultos ou ninfas, com mais de meio centímetro por pano de batida. Em campos de produção de sementes, o nível deve ser reduzido para 2 percevejos por pano de batida. Se forem contados os insetos das plantas de apenas 1 metro de fileira, reduz-se então a população crítica para a metade, ou seja, 2 e 1 percevejos, respectivamente. Fique agora com o recado do Posto Cruzeiro. Eu volto já já. Paracatu Rural. Posto Cruzeiro, posto de combustíveis, peças, acessórios e serviços para veículos leves e pesados, ferramentas, peças para máquinas agrícolas, troca de óleo e lubrificantes, aluguel de equipamentos para construção civil e completa lanchonete. Posto Cruzeiro, qualidade de quem é líder, confiança de quem tem 55 anos de estrada. Posto Cruzeiro, a amizade que faz a diferença e te transforma em muito mais que um cliente, um parceiro do nosso sucesso. No Minuto do Produtor de hoje, o analista Vlamir Brandalize avisa aos risicultores que vem mais alguma alta pela frente, mesmo com a Conab desovando estoques no mercado. Olá, amigo produtor. O Minuto de hoje vamos comentar o nosso amigo arroz. Nessa semana a Conab está colocando à venda aí cerca de 35 mil toneladas dos seus estoques, buscando fazer caixa aí. E com isso os estoques finais do governo vão caindo aí para níveis abaixo de 50 mil toneladas, praticamente zerados. E não vai ter fôlego para atender a demanda aí de final de ano e começo do ano que vem. O mês de outubro é tradicional, um mês de boa demanda pelas indústrias, é um mês que tem pressão de alta nas cotações. E é um mês em que o produtor normalmente tem uma renda melhor com o arroz. Então é bom ficar atento aí que pode ter uma pressão altista aí nas próximas semanas, com as indústrias indo buscar o arroz aí para se cobrir aí para o final do ano. Então, nosso amigo arroz tem boa demanda no varejo, os supermercados estão vendendo bem, os valores de varejo aí estão variando de 12 a 18 reais o pacote, está tendo bom consumo e deve crescer ainda mais agora em outubro, porque o consumidor está levando muito arroz para casa. Então, fique atento que boas oportunidades vão aparecer. Os produtores gaúchos estão plantando a safra em bom ritmo nessa semana, o mesmo ocorre em Santa Catarina, enquanto que os produtores daí do Tocantins, do norte do Brasil, estão esperando
as chuvas aí para começar o plantio. O que a gente nota no Rio Grande do Sul é um leve crescimento na expectativa aí de plantio, ou seja, vai ter uma área um pouquinho maior, e com isso, se o clima for favorável, vem para uma safra normal aí, acima de 8 a 8,5 milhões de toneladas. Mesmo assim, é bom alertar o produtor que invista bem numa tecnologia para colher bem, colher qualidade, porque nós vamos ter novamente em 2017 um quadro de oferta e demanda muito ajustado e favorável ao produtor. Então está na hora de aproveitar. Vamos fazer uma safra boa para ganhar novamente. Aquele abraço, até o próximo minuto. Esse foi o Minuto do Produtor, colaboração da agência Onda Rural. Fique agora com o recado do Supermercado Paracatu. Volto já já. Paracatu Rural. Hoje e amanhã é dia de comprar barato no fim de semana garantido Supermercado Paracatu. Preço baixo no açougue, frutas e verduras, panificadora, frios, bebidas. Todos os produtos da cesta básica com o menor preço para você e sua família economizar muito mais em suas compras. Vá ao Supermercado Paracatu, o mais completo e mais barato de Paracatu. Fim de semana garantido Supermercado Paracatu. Essencial no seu dia a dia. Aberto hoje até às 21 horas e domingo até às 13 horas. Pessoal, a prosa tá boa, mas já está na minha hora, viu? Segunda-feira, coladinho com Brasil Sertanejo, sempre às 7h45. Voltarei trazendo mais informações para você. Você pode participar do nosso programa, dando sugestões de matérias, mandando suas perguntas. Ser nosso parceiro é isso. Entre em contato conosco pela nossa fanpage facebook.com/Paracatu Rural ou ainda pelo Zap Rural. Pode ligar, mandar um SMS ou um Zap, né? 991810123. Tivemos a direção-geral de Humberto Neiva, operações Sandro Mundim, redação e edição Lohane Marques. A apresentação foi comigo, Francis de Oliveira. Bom dia, ouvintes. Muito obrigado, que Deus te abençoe. Até a próxima segunda-feira. Meio-dia estarei aqui na Rádio Boa Vista FM também com o FM Repórter, tá bom? Que Deus te abençoe. Tchau, tchau. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.